Aí no livro de Mateus, capítulo 5. E ele vai ser o texto base para nós nessa noite, amém? É o que nós vamos trabalhar aqui nesse lugar, nessa casa. Mas antes, nós fizemos aqui a leitura de Salmos, capítulo 119. E nesse capítulo 119, no versículo 5, fala assim: e até uma canção que nós fizemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre luz. Amém? Eu ainda vou continuar falando, apesar de nós já não estarmos mais na campanha das bem-aventuranças, mas não tem como eu deixar essa palavra de fora, uma vez que ela complementa toda a nossa ação como igreja. Então nós vimos Jesus falando na nossa campanha aqui sobre as bem-aventuranças, ele dizendo o quanto que a igreja era uma igreja feliz, o quanto que aquela igreja era contente por vivenciar a experiência que Deus estava disposto a dar a cada um de nós. Mas agora, a partir do versículo 13 em diante, Jesus, ele não só ele declara a bênção sobre aquela igreja, mas ele também chama a mesma para uma responsabilidade. Amém, amados? Então nós vamos agora entender, pastor, a palavra fala sal e luz, mas você vai falar de luz, você não falou de sal. Se você quer saber sobre o sal, então depois você vai ter que ver isso. No meu canal lá no YouTube, a palavra sobre sal que eu ministrei no domingo na igreja Bola de Neve na Barra da Tijuca, amém? Mas hoje eu quero falar sobre a luz em tempos de escuridão. Glória a Deus. Então, eu não vou aqui ficar medindo esforços para dizer para vocês que nós vivemos em dias onde o senso do que é certo e do que é errado está cada vez mais distorcido. O que antes era vergonha, hoje é celebrado. O que antes era honra, hoje é um ato de ridicularização. Então, em meio a um mundo que caminha nas trevas morais, nas trevas espirituais e nas trevas sociais, Jesus está afirmando: vós sois luz do mundo. Amém? O mundo onde está se tornando cada vez pior, o mundo que está se desfragmentando completamente, Jesus olha para aquele povo e diz: vocês são a luz do mundo. Diga assim: eu sou a luz do mundo. E aqui é a mesma coisa que ele fala para o sal: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Note que ele não está dizendo vocês serão ou vocês vão se tornar. Ele está dizendo que você é a luz do mundo. Amém? Você é a luz para esse mundo. Então a luz, ela tem, como nós já estamos percebendo aqui nesse lugar, ela tem uma função vital. E qual é a função da luz? De mostrar, de expor, de conduzir, de advertir e até mesmo aquecer. Mas isso, essa lâmpada não está nos aquecendo, o que está nos aquecendo é o casaco. Mas a lâmpada, a luz também serve para nos aquecer. E Jesus, ele vai usar essa metáfora para lembrar os discípulos de que não fomos chamados para nos esconder, mas nós fomos chamados para iluminar. Amém? Então, anote isso na sua memória. Eu não fui chamado para me esconder. Eu não fui chamado para ficar por debaixo. Eu fui chamado para iluminar. E esse é o meu papel. Ah, mas essa é só a função de Jesus. Só Jesus que tem que fazer isso, não. Ele está dizendo: vocês são a luz do mundo. Então eu não fui chamado para me esconder. Eu fui chamado para iluminar. E o papel da igreja não é se moldar ao mundo, mas ela precisa ser um farol que vai apontar o caminho
ao mundo. Amém? Nós precisamos ser o farol. Eu sei que você sabe o que é farol, né? Eu não preciso ficar explicando, mas ele tinha uma função muito importante. Aos navegantes que ora estavam meio que perdidos, aquela luz estava indicando para eles que era o lugar onde eles deveriam ir. E Jesus está falando para nós que um mundo perdido, um mundo em densas trevas, um mundo em densas escuridão, eles vão olhar para você como um ponto de luz e alguém que pode ajudá-los a sair da situação onde eles estão hoje. Amém, amados? Então, o papel da igreja, como nós vimos, não é moldar. Então, a grande questão é, a igreja brasileira ainda está brilhando como deveria ou está sendo engolida pela escuridão à sua volta? Nós como igreja, nós como discípulos de Jesus, nós como aqueles que foram chamados para ser bem-aventurados, nós como aqueles que fomos chamados para ser o sal da terra, nós que somos aqueles que fomos chamados para ser a luz do mundo, nós estamos brilhando ou nós estamos sendo engolidos pela escuridão do sistema, do orgulho, da ganância, da maldade, da indiferença? Então a luz, como eu falei para vocês, ela vai revelar, ela vai conduzir e ela também vai advertir. No comentário bíblico sobre Mateus, William Barclay ele vai dizer que a luz tem 3 propósitos fundamentais: ser vista, guiar e alertar sobre perigo. Amém? Anote isso, é importante. A luz, ela tem 3 pontos fundamentais. Ela vai ser vista, e eu quero que você observe essa luz, não como a lâmpada, não como essa lâmpada que está aqui, amém? Mas eu quero que você olhe para a luz, olhando para a própria vida, como se você estivesse olhando para o espelho. Ela é vista, ela guia e ela alerta sobre os perigos. E esses 3 papéis se aplicam diretamente à missão da igreja no mundo. Por quê? A vida de um discípulo deve ser visível, ou seja, a vida de um crente, de um cristão, precisa ser bem clara, sem vergonha do evangelho. A segunda coisa, o testemunho da igreja deve indicar um caminho seguro e verdadeiro. E o terceiro, a pregação da palavra deve denunciar o pecado, mesmo que isto nos custe a rejeição. Então, a minha vida precisa ser visível, sem vergonha do evangelho. Eu preciso ser um testemunho como igreja para indicar um caminho seguro e verdadeiro para as pessoas. E a minha pregação, ou seja, a tua pregação, a tua palavra, ela tem que, além de denunciar o pecado, trazer a justiça de Deus, o amor, o arrependimento, mesmo que isso custe a você rejeição, dislikes, hates, não importa. A luz precisa ser iluminada. Amém? Então, mas como viver isso? Num tempo em que muitos preferem uma igreja silenciosa, irrelevante ou adaptada à cultura que nós estamos vivendo. Então, pastor, como que a igreja deve brilhar? Lembra que eu falei? Ela é a luz, como um símbolo da verdade. E nossa nação hoje, o nosso país vive uma crise de verdade, onde existem falsas ideologias, narrativas distorcidas, revisionismo moral, banalização da fé, que tem contaminado a mente da população, e a mentira virou uma norma. Virou normal, quer dizer, virou normal, virou algo comum. Então a igreja como luz, ela é chamada a iluminar com a verdade da palavra de Deus.
Você não precisa falar para as pessoas aquilo que você pensa. Você só precisa falar às pessoas aquilo que está na palavra. Amém? Uma vez, quando eu estava quando o Facebook ainda era, né, aquele glamour todo, eu usava muitas das minhas ideias, dos meus pensamentos e colocava lá, né, no Facebook. E aí acho que começava assim: o que você está pensando hoje? Alguma coisa assim que era no Facebook. E eu colocava um monte de frases e tal, efeito, coisa que eu criava. E aquilo ali sempre trazia uma confusão, um negócio, as pessoas não entendiam muito bem. Eu falei: vou mudar agora a minha estratégia. Ao invés de eu colocar aquilo que eu penso, eu vou colocar versículos bíblicos. E eu colocava versículos bíblicos, e aí algumas pessoas que eram cristãs, que queriam vir, de alguma forma, como é que fala? Palavra. Me confrontar, eu falava: está na palavra, lê, você não pode discutir. Você pode discutir o que eu penso. Você pode discutir o que é a minha ideia, mas você não pode discutir aquilo que está na palavra. Se você é um cristão, diz ser cristão, e você não está concordando com aquilo que está na palavra, então você não é cristão, olha para ela. Amém? Então a nossa vida e a nossa denúncia contra o engano, contra o pecado, ela precisa estar ligada na palavra. E por que na palavra? Porque a palavra é a mesma que corta e é a mesma que cura, é a mesma que sara. Amém? A palavra, ela não vem só para cortar, ela vem para curar, ela vem para cortar, curar, trazer para o arrependimento e levá-la em direção ao Pai. Então a luz da verdade, ela vai expor o erro, ela vai denunciar o engano, mas também vai libertar aqueles que estão presos na mão do diabo, vai libertar aqueles que estão presos nas mãos do sistema, vai libertá-los daqueles que estão algemados ao seu passado. A palavra de Deus, ela vai trazer cura e libertação, mas antes ela vai trazer o confronto, que é o principal, porque é a luz. Amém? Eu não estou achando, caramba, eu não estou achando o que eu quero, eu não estou achando, aí liga a luz. Achei. É isso que a palavra faz. Eu não estou conseguindo compreender, eu não estou conseguindo achar o caminho, eu não estou conseguindo achar a solução. Onde? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ela vai mostrar para mim onde eu estou errando, onde eu estou falhando, onde eu estou cometendo erros que estão me machucando. É a palavra que vai me mostrar o caminho. Amém, amados? Eu vim agora do Rio de Janeiro, tendo uma mentoria com o apóstolo Paulo, e foi muito interessante, porque foram 16 capítulos de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo conversando ali, aliás, falando, e eu, caramba, isso precisa mudar, isso precisa acontecer, isso precisa ser feito. Obrigado, Senhor, porque é a vida do apóstolo Paulo que fez esse podcast, né? Um podcast do apóstolo Paulo, tem vários. Eu gosto muito do podcast de 1 Coríntios, né? Então você bota lá a Bíblia falada e você vai ouvir 1 Coríntios, cara, é muito bom. Eu estou ouvindo ele me ensinando, eu estou dirigindo, eu estou aprendendo, eu estou consumindo aquilo, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Ela está revelando o meu pecado, as minhas falhas, os meus erros, as minhas angústias, as minhas tristezas, mas ela também está trazendo a solução para resolver os problemas da minha vida. Quem crê nisso diz amém e aplauda Jesus Cristo. Aleluias! E a segunda coisa é que a luz é símbolo de pureza. Nós vivemos num país onde a impureza moral é incentivada em todos os meios, na mídia, na política, nas escolas e nas redes sociais. E nós temos visto o quanto que a pornografia, ela está sendo normalizada. O adultério, ele virou entretenimento. O corpo do homem e da mulher está sendo explorado. A santidade está sendo zombada.
Mas a igreja, como luz, deve refletir pureza, sobriedade e santidade. O meu casamento, o meu relacionamento, a minha vida conjugal, a minha vida com a família, precisa ser um exemplo para aqueles que estão se perdendo lá fora. Eu não posso odiar aqueles que odeiam a família. Eu não posso querer matar aqueles que não compreendem o valor que nós temos num casamento, num matrimônio, porque esses mesmos não tiveram uma boa base dentro de casa, não tiveram bons pais. Talvez os pais se separaram. O pai era um animal que batia na mãe, a mãe era viciada. Nós não sabemos qual foi a imagem que essas pessoas criaram da família, mas só tem uma forma de nós mostrarmos para ele a maneira certa, é sermos aqueles a quem Deus nos chamou para ser. O meu casamento precisa ser luz para as pessoas, a minha família precisa ser luz para as pessoas, a minha igreja precisa ser luz para as pessoas. E cara, isso eu vi o apóstolo Paulo falando hoje na sua carta de 1 Coríntios. Quando ele fala à igreja, ele fala: como que vocês estão aceitando esse tipo de imoralidade sexual dentro da igreja? Aí você vai falar: que tipo de imoralidade? Só pode ter sido um relacionamento homossexual. Não, era um relacionamento onde o filho estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, e a igreja estava lá: não, vamos deixar, ele está participando dos movimentos, e Paulo está dizendo: tira ele de lá. Aquele pecado era considerado um pecado muito doido, até para os gregos e romanos. Para aqueles que eram de fora, era um cara: como é que vocês, meu irmão, o cara está tendo relação sexual com a madrasta? Mas na igreja está tudo bem, está aceitando isso. E o apóstolo Paulo está falando: isso não pode acontecer. Por quê? É porque tem raiva daquele irmão? Não, porque a igreja precisa ser o exemplo, a luz para as nações. Amém, amados? Então, onde a luz da igreja, a sujeira do pecado é exposta, vidas são levadas ao arrependimento. Note o que eu quero dizer para você. Não é o pecado. Não é o pecado em si. O que Deus quer fazer através da luz da igreja? Ele quer expor o pecado, mas trazer o arrependimento, trazer que essas pessoas sintam aquilo que você sentiu quando você não o conhecia, o amor de Deus, a graça imerecida, a misericórdia que segundo a palavra diz, que a misericórdia é a causa de eu não ser consumido todos os dias. A misericórdia do Senhor é a causa de eu, pastor Wellington, não ser consumido todos os dias por causa dos meus erros, das minhas falhas e dos meus pecados. É a luz da igreja que deve iluminar. E eu preciso ter consciência dessa iluminação. Amém? O mundo precisa de nós. Se nós apagarmos essas luzes, você não vai me ver aqui. Se apagar todas as luzes, ninguém vai ver ninguém. Então a sujeira do pecado é exposta, mas as vidas precisam ser também levadas ao arrependimento. Não é só falar: está vendo, fulano pecou, errou, está endemoniado, vai para o inferno. Ai meu Deus, quero nem andar com essa pessoa. Não é isso. Porque Deus não tratou assim contigo, Deus não fez isso com você. Deus te tratou com carinho, Deus expôs o teu pecado, Deus fez você chorar. E hoje você encontra a graça e a misericórdia na tua vida, e seja misericordioso. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vocês viram isso em Mateus capítulo 5? Sim ou não? A terceira coisa é que a luz é um símbolo de direção. Então, num tempo em que muitos cristãos estão perdidos, buscando sentido, identidade e segurança, a igreja, ela precisa apontar para Cristo como o único caminho seguro. Amém? Então, num tempo desse, a igreja precisa apontar para Cristo como o único caminho. Assim como as luzes das pistas de pouso de um avião na escuridão, a igreja precisa ser uma referência visível de esperança e verdade.
Pastor, exemplifica isso para mim, por favor. Lembra que eu disse? Um mundo sem identidade. Uma pessoa sem identidade, uma pessoa sem uma missão, uma pessoa insegura é uma pessoa que está na escuridão. Agora, qual é a solução para essa pessoa? Como nós vamos ajudar alguém a sair da escuridão? Quando nós nos tornamos uma boa referência para elas. Quando eu busco nessas pessoas que se encontraram, uma boa referência para me encontrar também. Olha, caramba, eu estava perdido, eu estava perdida, eu não estava encontrando o meu caminho, eu não tinha identidade, até que eu conheci fulano na faculdade, até que eu conheci fulano no meu trabalho, até que eu conheci o meu vizinho, que me convidou para uma reunião, me convidou para um café. Eu estava desesperado, sem identidade, sem segurança, sem esperança, até que alguém me falou de alguém que conhece alguém, que me trouxe a você, que agora eu sim, tudo está fazendo sentido para mim. Obrigado, porque você foi luz o suficiente para me apresentar Jesus. Amém? Amém, amados? Então nós precisamos refletir a luz do Senhor e não a sombra do mundo. Qual é o problema? O problema hoje é que muitos estão acreditando que a igreja é a solução, a igreja é a luz, ela é o caminho que vai apontar para o arrependimento e transformação. Agora muitos falam, venham para cá, porque aqui você vai ser assim, aqui você vai ser assado. Entram numa grande disputa entre qual é a melhor denominação, qual é a melhor igreja, qual é a que faz mais trabalho, qual é a que tem as cadeiras mais cheias, qual é o que tem um som melhor, qual é o que tem a projeção melhor. Cada uma vai criando a sua própria briga e eles não estão vendo que o que está acontecendo é apenas um rodízio de pessoas que vão frequentando igrejas e igrejas, quando na verdade Deus nos chamou para fora. A igreja é cada um de nós. O que nós estamos aqui é apenas um templo onde nós nos reunimos, mas a verdadeira igreja, ela reflete a luz lá fora. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que a palavra fala? Ninguém pode iluminar debaixo da cama, ninguém pode iluminar, nem existe nenhuma cidade que fique debaixo da terra iluminando. O que isso significa? Nós como luz, poxa, eu queria tanto morar na igreja, porque dentro da igreja aqui, eu me sinto tão bem. Você está iluminando apenas debaixo da cama. Ninguém foi chamado para iluminar dentro do templo. Nós somos chamados para iluminar e ser bons exemplos lá fora. Amém? Amém, amados? E a quarta questão aqui é que a luz é um símbolo de alerta. Então a função profética da igreja foi silenciada em muitos púlpitos. Isso porque muitos pastores, muitos líderes têm medo de confrontar, com receio de desagradar, e as igrejas se calam para manter um bom nível de popularidade. Meu lindinho, minha lindinha, né? Né, Christian? Quer um café? O que está se tornando a nossa igreja? Como um todo, nós estamos vendo a igreja apagando a sua luz para aceitar o inaceitável. E quando isso acontece, nós perdemos o nosso brio, nós perdemos aquilo que nós temos de melhor, que é ser sal e ser luz. Jesus falou, vocês são bem-aventurados, sim ou não? Do versículo 1 até o versículo 12, vocês são bem-aventurados, mas só será bem-aventurado se forem sal e luz, em meio a um mundo caótico do qual nós estamos vivendo. A igreja verdadeira, ela é o atalaia, ela anuncia o perigo, ela denuncia o pecado e ela vai exortar com amor e com verdade.
Então nós não podemos de maneira nenhuma permitir que o politicamente correto roube da igreja a coragem de dizer aquilo que precisa ser dito. Amém? Na sua célula, no seu discipulado, no seu aconselhamento, a verdade vai doer, mas vai ser a melhor coisa que você vai fazer pela pessoa que está do teu lado. A verdade dói, mas a verdade cura. A verdade dói, machuca, mas é melhor você ser machucado pela verdade do que eu ter o teu ego inflado pela vaidade, pelo passar a mão na cabeça, e no dia que a bomba explodir, a tua queda vai ser gigantesca. Então o papel da igreja é não permitir com que nada roube nossa coragem de dizer o que precisa ser dito. Amém? E por fim aqui, a luz, ela é símbolo de vida. Sem luz, não existe vida. Lá no início, em Gênesis, o que diz? A terra estava sem forma e vazia. E o que Deus disse? Haja luz. Amém? A escuridão vai gerar estagnação, frio, morte, mas a presença da igreja no mundo não apenas informa, mas ela vai vivificar. A tua presença. Ah, mas está falando isso, pastor, aqui na igreja? Não, gente, não. Eu estou dizendo que a tua presença na escuridão, na tua faculdade, na tua escola, na tua empresa, no teu trabalho, na tua rua, nas tuas reuniões de condomínio, onde você estiver, se tiver estagnação, frio e morte, você vai gerar vida. Amém? Eu esses dias ouvi um adolescente falar assim, nossa, poxa, fulano, a galera da igreja, da escola descobriu que eu era crente. E aí começaram a fazer, né, ficar me zoando, não sei o quê, me zoando. Poxa, eu fiquei triste, porque ninguém quer chegar na escola, né, ficar sendo zoado, não sei o quê, tal, mas, assim, era o início de ano, a galera fica assim e tal, beleza. Mas o tempo foi passando, eu fui estudando, e aí eu fui tirando nota boa, e a galera começou a querer ser meu amigo. E aí começaram a ficar perto de mim. E aí, poxa, agora eles estão pedindo minha ajuda para ajudar a estudar. E eu falei, mas o que você vê aí? Eu não sei, eu falei, tá vendo, você não brigou com ele, você não precisou brigar, você precisou fazer o que tinha que ser feito. Você foi luz, e agora você está ajudando aqueles que têm dificuldade em estudar. Amém, amados? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, seja luz. O mundo vai nos odiar, o mundo vai querer acabar comigo, vai me chamar de tudo que é nome. Faça o que tem que ser feito. E na hora certa eles vão pedir a sua ajuda. Amém? Talvez isso já deve ter acontecido com você em algum momento da vida. E se aconteceu, saiba que é por aí mesmo. Deus não chamou a gente para ficar se vitimizando. Deus não chamou a gente para ficar, né? Eu fiquei com uma raiva quando os deputados, não sei quem foi o deputado que falou, nossa, agora nós vamos criar uma lei anti-cristofobia. Eu falei, para com isso, que loucura. Isso não é bíblico. Jesus está dizendo que nós vamos ser perseguidos. E bem-aventurados seremos por causa da perseguição. Que lei cristofóbica o quê? Eu quero é que se tiverem que me odiar, que me odeiem. Eu estou cumprindo a minha missão. Eu não tenho medo de ser perseguido. Eu não tenho medo de ser rotulado. Eu tenho medo de não fazer aquilo que Deus me pede para fazer e ir para o inferno. Isso eu tenho medo. Agora, que vão nos perseguir, isso está prestes a acontecer. Já está começando a ter sinais disso. E eu vou falar sobre essa questão no domingo. Então não perca, porque domingo vai ser uma bênção. Então, eu não tenho medo disso. Eu sou luz.
quantas pessoas, quantas famílias eu estou alcançando, quantos homens eu tenho ajudado, quantas pessoas têm sido ministrados. É por aí. Deus me chamou para fazer essa obra, eu vou e faço. Eu não me preocupo com as perseguições, eu não me preocupo com os cancelamentos, eu me preocupo se eu for cancelado por Deus. Se eu for cancelado por Ele, já era, não tem como, né? Mas eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Por meio das boas obras, da intercessão, do discipulado, da missão, a igreja alimenta espiritualmente, ela aquece os corações e gera transformação. Ah, pastor, me dá um exemplo. Olha para você, ora. Vê quem você era, vê quem você estava acostumado a ser no passado, o lixo de homem, o lixo de mulher que nós éramos no passado, e aquilo que Deus está nos transformando. Não quer dizer que eu estou 100%, né? Não quer dizer, mas quer dizer que eu estou vivendo uma transformação todos os dias para experimentar a graça, a glória maravilhosa do Senhor. Quem crê nisso diz amém, aplauda Jesus Cristo e dê a Ele toda a honra e glória. E eu quero concluir dizendo que uma luz não pode ser escondida. Jesus foi claro. E aí eu falei aqui agora mais cedo, né? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, no versículo 15. Então o propósito da luz, meus irmãos, a igreja, o propósito da luz é brilhar, perdão. A igreja que se esconde, que se cala, que se adapta ao mundo, ela perde a sua essência. E hoje, na nossa nação, no nosso país, nós vemos igrejas que preferem agradar o mundo do que confrontá-lo. Elas preferem imitar o sistema do que viver o reino. Elas trocaram o púlpito pela performance, trocaram o chamado de Deus para fazer discípulos, para ter seguidores. E nessa tentativa de serem aceitos, deixaram de ser luz. Então Jesus foi claro em Mateus 28, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Jesus não disse, vão, abra uma conta no Instagram, abra uma conta no TikTok, abra uma conta no Facebook, abra uma conta no YouTube. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês sabem que eu não estou dizendo nada disso, até porque eu tenho redes sociais e essas redes sociais fazem parte do meu trabalho. Amém? Mas Jesus não pediu para eu fazer seguidores. Deus me chamou para fazer discípulos, pessoas iguais a mim. Porque nós já sabemos, não é? Lá no Instagram você segue uma pessoa que está linda, maravilhosa. Aí aquele quadro ali é lindo, maravilhoso, mas se você pudesse entrar no teu celular e de repente na casa daquela pessoa, você vai falar, misericórdia, que desgraça. Viver assim, diante da câmera é uma maravilha, uma doçura, mas por trás da câmera é ignorante com a esposa, é ignorante com os filhos, não respeita o marido, não respeita os funcionários, rouba o seu patrão. Meu Deus, que loucura! Assim é o mundo que a gente vive hoje. Para atrair seguidores é mole. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Jesus atraiu seguidores, sim ou não? Sim ou não? Sim. O que aconteceu quando Jesus deu uma palavra séria? E o que Jesus falou com a Pedro? Pedro, vai fazer igual a eles, não? Os seguidores me abandonaram tudo, viraram tudo hater. Foram todo mundo embora, está todo mundo me cancelando. E aí, o que você vai fazer? O que você me diz, Pedro? O que Pedro fala para ele? Você quer cantar aqui? Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro está dizendo? Para onde eu vou, se só você pode falar a verdade que eu preciso? Para onde eu vou, se só você fala a verdade que eu preciso? Amém, amados? Mas eu quero dizer para vocês que ainda há tempo, ainda é possível retornar à vocação profética, pública
e santa da igreja. Amém? Ainda é tempo de nós, como igreja, nos arrependermos e reacender a luz da verdade e brilhar com fidelidade. Porque enquanto houver uma igreja que não se envergonha da palavra, que ama o próximo com justiça, que denuncia o pecado com coragem e vive o evangelho com alegria, haverá esperança para essa geração. Amém, amados? Você pode aplaudir a Jesus Cristo, você pode glorificar o nome do Senhor nesse momento. Oh, aleluias! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você, fique de pé no seu lugar e vamos orar. Vamos orar aqui agora, em nome de Jesus. Não precisa desligar a luz não, perdão. Fiz assim, né? Vai desligar. Eu estou gostando desse trem de ficar apagando luz não, tá? Desculpa, eu fiz o sinal assim, mas você não entendeu, né? O sinal não. Estou brincando. O pessoal da comunicação não adianta, irmão, né? Eu olho assim porque é que a gente se entende, né? Vai se entendendo. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, nosso coração e a certeza de que nós não fomos chamados para ficar escondidos, mas para trazer a pura verdade do Evangelho. Porque essa verdade alcançou o nosso coração um dia e nos transformou. E continua a nos transformar. E eu oro para que essa verdade não só continue alimentando o coração dessas pessoas, mas que eles, homens e mulheres nessa noite, sejam luz para uma geração que está cada vez mais envolto de escuridão, trevas, desespero, angústia, depressão, ansiedade, estresse, burnout. Quantas e quantas doenças têm acontecido e têm atingido até mesmo as pessoas dentro da tua casa, porque elas ainda não compreenderam aquilo que diz Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que vai iluminar todo o meu caminho. E eu oro para que o Senhor ministre no coração dos teus filhos nessa noite e que sejam eles abençoados e que possam, ó Deus, ficar remoendo essa palavra durante toda essa semana para viverem de fato as bem-aventuranças. Assim eu oro e te agradeço desde já em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém.